Olá, meu nome é Fernanda Rodrigues, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que vive no e do mundo do livro e da escrita. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o processo de revisão final do meu mais novo livro, Rasgos Dentro da Minha Própria Pele, que sairá pela editora Penalux, ainda neste ano. Para quem não sabe, eu sou a autora do A Intermitência das Coisas, que é um livro de poesia que também foi publicado pela editora Penalux. E hoje eu estou aqui com a versão final do meu livro, impressa, para fazer a última revisão. Aquela que depois que eu der todos os ok's, o livro vai para a gráfica, para depois chegar para todos vocês aí. Esse tem sido um processo muito empolgante, muito divertido e ao mesmo tempo muito desafiador, porque me deixa com aquele friozinho na barriga de... Será que as pessoas vão gostar do meu livro que eu venho trabalhando há tanto tempo? Então, por isso que eu vim aqui contar para vocês um pouco desse processo, compartilhar, porque eu sei que tem muitos escritores que me seguem e que fazem aula comigo ou que acompanham o meu trabalho lá no projeto Escrita Criativa. Então, eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Eu comecei a escrever o Rasgos Dentro da Minha Própria Pele no final de fevereiro de 2020. E de lá pra cá foram vários momentos em que eu parei pra revisar, pra editar, pra revisar de novo, pra editar de novo. Então eu quero contar um pouquinho dessa jornada até mostrar esse momento aqui de revisão final. Eu comecei a escrever o livro, depois 4 pessoas fizeram a leitura crítica, pessoas que eu confio muito. A Anne Venâncio e a Ayumi Teruya, que são escritoras e cofundadoras do projeto Escrita Criativa junto comigo, e as poetas Elisa Barreto e Tatiana Eskenazi. E depois que elas fizeram, né, então eu escrevi, editei, deixei descansando, voltei para ele, mexi nele de novo, mandei para as meninas lerem, depois que elas 4 me responderam, eu mexi no livro de novo a partir do retorno que elas me deram, como leitoras críticas. E aí foi a primeira vez que eu imprimi o livro, que está marcado aqui 23 de abril de 2021. Primeira vez, gente, eu tive paciência com a impressora, então eu imprimi em formato de folheto, né, que é a opção lá do Word que ele dá. E então ficou um livrinho mesmo, assim. Nas próximas vezes vocês vão ver, não tive essa paciência de ficar lá, frente e verso, virando folha, aquela coisa toda com impressora. E aí eu coloquei algumas anotações aqui na frente, baseadas na leitura crítica que as meninas fizeram. Então, por exemplo, tem aqui 9/8. Então, eu imprimi em 23 de abril e eu continuei mexendo nisso aqui até agosto. E aí eu coloquei aqui 9/8, anotações da leitura da Tati. Então, foi algumas mudanças que eu fiz com relação ao feedback que a Tatiana Eskenazi me deu. E aí elas estão marcadas em marrom. E o outro foi também no dia 9/8, com uma sugestão que a Elisa deu de tirar um dos poemas do livro, porque ela achou que não combinava muito com o conjunto da obra. Então essa já é a primeira dica que eu dou pra vocês, né? Imprimam o livro, ler no papel é diferente de ler no computador. E usem códigos, porque as anotações que a partir do feedback da Tati eu fiz de caneta marrom, e a partir do feedback da Elisa eu fiz de caneta roxa. Então fica fácil também de entender por que cada trecho foi mudado de um jeito diferente. Fiz tudo isso, deixei descansar de novo, mexi no livro de novo, e mandei para revisão, que foi feita pela Aline Cacheta, do Recanto da Prosa, que foi a pessoa que fez a revisão do meu primeiro livro, da Intermitência das Coisas. É uma amiga querida que eu confio muito em termos de revisão. Apesar de eu ser revisora, é aquilo, né? O nosso olhar fica viciado, então como o texto foi escrito por mim, e eu já mexi tantas vezes, é muito importante ter um olhar de fora. Então, por isso que eu mandei o livro para a Aline e ela me deu um retorno.
mexi, trabalhei, deixei um tempo na gaveta para dar uma arejada nas ideias. E aí, quando foi em março de 2022, eu fiz uma segunda impressão. Essa impressão aqui eu não fiz em formato de livreto, eu só imprimi 2 por página, porque eu gosto de ler ele na horizontal e porque economiza folha, mas só fiz frente, não fiz verso. Porque nessa aqui eu quis anotar, dependendo do poema e tal, eu fiz algumas anotações nos versos das páginas. Então aí fica fácil, né? Tem esse espaço de verso da página. E aqui eu fiz essa revisão entre 26 de março e 16 de abril. E eu coloquei de caneta rosa trechos para divulgação. Então os trechos que eu fui gostando mais, eu já fui assinalando para quando eu tiver que divulgar o livro. Eu já tenho mais ou menos os trechos que eu gosto e que eu acho que funcionam para essa divulgação. Nessa versão do livro, o que aconteceu? Entre essa primeira revisão e essa primeira edição e essa segunda, eu estava um pouco incomodada com a forma dos poemas, né? Então, Rasgos Dentro da Minha Própria Pele é um livro de poesias, só que eu não queria aquele formato clássico de todos os poemas alinhados à esquerda, né? Pontuação, essas coisas todas. Eu queria experimentar um pouco na forma. E aí eu fui fazendo essas edições conforme o tempo foi passando, e essa impressão aqui já está com essas modificações todas. Então, nessa impressão aqui eu já tenho essas alterações. E foi a partir dessa revisão aqui que eu mandei de volta para a Aline dar uma última olhada. E aí sim eu mandei para a editora. A editora aprovou o manuscrito, fez a diagramação e agora me mandou de volta. E é nesse momento, nessa etapa que nós estamos, que é o livro diagramado. Aqui eu fiz o mesmo modelo de impressão, então só imprimi 2 por folha na horizontal e frente. E agora eu tenho que bater o olho uma última vez para ver se está tudo certo. E é isso que vocês vão ver agora nesse vídeo. Eu dando uma conferida aqui nesse manuscrito já diagramado, porque depois disso é impressão, baby. E logo, logo o livro chega para vocês. Para isso, eu vou usar alguns materiais. Eu vou usar uma caneta vermelha, e aí eu vou marcar aqui na frente correções. E um marca-texto. Salmon. Que cor é essa, gente? Eu chamo de salmão. Para marcar trechos que eu gosto de divulgação. E aí depois o que eu pretendo fazer, né? Comparar aqueles 2 trechos que eu achei que são legais para divulgação, né? Dessa última impressão e daquela anterior que eu fiz, para bater martelo de quais são os trechos mesmo que eu vou usar para divulgar o livro. Então, eu tenho uma caneta, um marca-texto e uma régua, que quem é dos anos 80 sabe, era bem famosa, todo mundo tinha essa régua com desenhos geométricos. Não sei se as crianças usam hoje em dia, meus alunos pelo menos não tinham, mas eu adoro. Enfim, vamos lá? Uma coisa que eu costumo fazer é deixar as páginas do índice separadas, porque assim eu consigo conferir se os nomes e os números de página estão certinhos no índice e no livro. Então essa também é uma dica importante para quem estiver fazendo esse trabalho de revisar e de fazer a conferência para ver se o manuscrito está certinho. Confiram o índice, o sumário, enfim. Isso é muito importante, então é legal ver se o nome saiu certinho no sumário, no índice, se o número de páginas saiu certinho, se está tudo conferindo, se está tudo do jeito que deveria estar.
acabei de terminar de fazer a leitura. Foram aí 2 horas, praticamente, lendo todo o livro, fazendo marcações. Vai ter alguns ajustes que vai ser preciso de ser feito, mas estou emocionada e estou muito feliz que o livro chegou nessa etapa final. Agora é passar todas as anotações para o computador e enviar para a editora. E em breve vocês terão aí o contato com rasgos dentro da minha própria pele. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Além do miolo, também fiz apontamento sobre a capa, mas isso aí vai ficar para um próximo momento, porque não vou mostrar a capa ainda. Tem alguns detalhes para serem feitos, mas em breve tem revelação de capa lá no Instagram. E eu espero que vocês gostem muito do livro, porque é uma obra que me emociona muito e que foi feita com muito carinho, com muito amor. E foi um processo de mergulho muito intenso, então... Enfim, eu espero que vocês gostem. Vejo vocês num próximo vídeo e até lá vocês podem acompanhar o meu trabalho lá no meu blog, o algumasobservações.com. É isso, até a próxima. Tchau!